Meus amores, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Raul Menezes aqui e hoje eu vim ler um livro com vocês, uma historinha de terror para vocês dormirem, e eu espero que vocês gostem. Eu sou muito fã dos livros Goosebumps do R.L. Stine. Eu tenho vários aqui e um dos que eu mais gosto é esse aqui, O Mistério do Boneco, que é o livro que conta a história do Slab. Se você nunca assistiu o filme, eu aconselho vocês a assistirem. Digo muito os filmes, né? Tem os filmes, tem a série nova, mas tem a série antiga também, que eu adoro. Adoro aqueles episódios com uma vibe mais antiga, sabe? Que conta a história dos livros. Cada episódio da série antiga é um livro diferente. O filme, ele junta todos os livros em dois filmes, né? Ele junta todos os livros. A nova série é meio que isso também, junta todos os livros. Eu particularmente sou muito fã da série antiga. Eu sou muito fã do R.L. Stine, que ele tem uma série também, que inclusive tem na Prime Video, se eu não me engano, que chama The Alton Hour. É muito boa. Tem o episódio da Lily D, que é uma boneca que ela aparece com você. Tem o episódio da Maria Sangrenta. Gente, enfim, o R.L. Stine é muito bom com histórias de terror. E esse foi o primeiro livro que eu tive da saga Goosebumps. E aí, além do Goosebumps, tem outras séries de livros do Goosebumps, por exemplo, Goosebumps Castelo dos Horrores, que eu também tenho, que eu adoro muito. Mas eu escolhi esse porque eu gosto muito. E aí eu vou ler ele em ASMR pra vocês. Vou ler alguns capítulos. Se vocês gostarem, eu retorno aqui pra continuar a leitura dele. Deixa eu fazer a capa do vídeo da ASMR aqui pra vocês. Enfim, vamos começar. O Mistério do Boneco. Gente, eu não sou muito bom pra ler, tá? Começa aí. Eu não sou muito bom pra ler, principalmente pra ler pros outros. Então eu vou ler da minha maneira e vocês aproveitem. Capítulo 1. Chris Powell lutava para chamar a atenção da sua irmã gêmea, Lindy Powell Lago. Pera aí que eu acho que isso aqui não é. Já é o livro. Eu não lembro, gente. Tem muito tempo que eu li. Eu li em 2020 esse livro. Capítulo 1. Chris Powell lutava para chamar a atenção da irmã gêmea, Lindy Powell. Largou o livro que estava lendo para ver qual era o problema. Em vez do rosto bonito da irmã, Lindy viu uma bola redonda e cor-de-rosa, quase do tamanho da cabeça de Chris. Que bola legal! Lindy elogiou sem muito entusiasmo, com um movimento repetindo. Ela cutucou, repetindo, com um movimento repetindo, ela cutucou a bola e a estourou. Ei! Chris gritou quando a bola de chiclete rosa explodiu e grudou na sua bochecha e no queijo. Peguei você, Lindy riu. Furiosa, Chris agarrou o livro da irmã e o fechou. Opa, você se perdeu! Ela exclamou. Ela sabia que a irmã detestava perder o parágrafo que estava lendo. De cara feia, Lindy pegou o livro de volta enquanto Chris tentava tirar o chiclete do rosto. Essa foi a maior bola que eu já fiz, ela disse zangada sem conseguir se livrar do chiclete no queixo. Já fiz bolas maiores que essa, Lindy provocou com ar superior. Não acredito no que estou vendo, a mãe murmurou, entrando no quarto para deixar uma pilha de roupas dobradas com capricho nos pés na cama de Chris. Vocês competem até por causa de bolas de chiclete. Não estamos competindo, Lindy resmungou. Ela jogou o rabo de cavalo para trás e começou a ler o livro. As duas meninas tinham cabelos lisos e loiros, mas Lindy usava o dela comprido e costumava prendê-lo atrás ou do lado da cabeça num rabo de cavalo, e Chris usava o dela bem curto. Esse era um jeito para que as pessoas pudessem diferenciar as gêmeas, pois nos outros detalhes elas eram quase idênticas. Gente, então, eu tô lembrando aos poucos a história. A Chris e a Lindy são irmãs gêmeas. E aí vai acontecer um babado que uma delas gosta de ventríloco e ela vai encontrar o boneco. Vamos lá. As duas tinham testas largas e arredondadas, olhos azuis e covinhas no rosto quando riam.
As duas coravam com facilidade e círculos grandes e rosados se formavam nas bochechas claras. Elas eram bem branquelas. As duas achavam o nariz um pouco largo e queriam ser mais altas. A melhor amiga de Lindy, Alice, era quase 7 centímetros mais alta, apesar de nem ter completado 12 anos. Conseguiu tirar tudo? Chris perguntou, esfregando o queixo vermelho e grudento. Ainda não. Lindy avisou, olhando para cima. Tem chiclete no seu cabelo. Ah, que legal. Chris resmungou. Ela procurou nos cabelos, mas não achou nenhum pedaço de chiclete. Peguei você outra vez. Lindy disse rindo. É fácil demais enganar você. Chris soltou um grunhido furioso. Por que você é sempre tão ruim comigo? Eu? Ruim? Lindy olhou para cima com um jeito inocente. Eu sou um anjo. Pode perguntar para todo mundo. Irritada, Chris se virou para a mãe que guardava meias em uma das gavetas da cômoda. Mãe, quando eu vou ter um quarto só meu? No dia de São Nunca. A mãe respondeu rindo. Você sempre fala isso, Chris reclamou. Você sabe que não temos espaço sobrando, Chris. Ela se virou para a janela do quarto, o sol passava pelas cortinas transparentes. Está um dia lindo. O que vocês duas estão fazendo aqui dentro? Mãe, não somos mais criancinhas, Lindy respondeu impaciente. Temos 12 anos, somos grandes demais para sair brincar lá fora. Ai, amigo de manga, eu com 19 quero sair lá fora para brincar, pelo amor de Deus. Conseguiu girar tudo? Chris perguntou, ainda raspando pedaços de chiclete cor-de-rosa do queijo. Nossa, mas até agora essa menina tá com chiclete no queijo. Deixe assim, vai melhorar a sua pele, Lindy provocou. Eu gostaria que vocês duas fossem mais legais uma com a outra. A mãe delas comentou com um suspiro. De repente elas ouviram latidos agudos que vinham do andar de baixo. Por que o parque está tão agitado? A mãe das meninas perguntou. O cachorrinho preto estava sempre latindo por algum motivo. Por que vocês não levam o parque para passear? Não estou com vontade, Lindy resmungou com o nariz enfiado no livro. E aquelas bicicletas novas e lindas que vocês ganharam de aniversário? A mãe perguntou, com as mãos nos quadris. As bicicletas sem as quais vocês simplesmente não conseguiam viver. Sabem, aquelas que estão guardadas na garagem desde que chegaram. Tá bom, tá bom. Não precisa ser sarcástica, mãe, Lindy falou, fechando o livro. Ela se levantou, se espreguiçou e jogou o livro na cama. Você quer? Chris perguntou a Lindy. Se eu quero o quê? Andar de bicicleta? Nós podíamos ir até o playground e ver se tem alguém lá da escola. Você só quer ver se o Rob está lá, Lindy disse fazendo uma careta. E daí? Chris respondeu com o olho vermelho. Vamos, meninas, vamos tomar um pouco de ar puro, a mãe insistiu. Até mais tarde, eu vou ao supermercado. Chris espiou no espelho da penteadeira. Ela tinha conseguido tirar quase todo o chiclete. Então ajeitou os cabelos curtos para trás com as duas mãos. Vamos sair, ela disse. A última que chegar é a mulher do padre. E disparou para a porta, vencendo a irmã por meio passo. Quando as irmãs saíram correndo pela porta dos fundos, seguidas pelo agito de parque, o sol da tarde estava no alto do céu azul, sem nuvens. O ar estava parado e seco e parecia mais um dia de verão que de primavera. As duas meninas usavam shorts e camisetas sem manga. Lindy abaixou-se para abrir a porta da garagem e então parou. Alguma coisa na casa do vizinho a chamou a atenção. O que será? Olha, eles levantaram as paredes, ela disse a Chris apontando para o outro lado do quintal. Ai, isso aqui eu lembro que eu acho que os vizinhos estavam fazendo uma obra. Quer ver? É impressionante como essa casa nova está ficando pronta depressa, Chris comentou acompanhando o olhar da irmã. Tá vendo, gente? Eu lembro. Os pedreiros tinham derrubado a casa antiga durante o inverno. A nova fundação de concreto tinha sido colocada em março. Lindy e Chris tinham andado em cima dela quando os operários não estavam lá, tentando descobrir onde ficariam os quartos. E agora as paredes tinham sido construídas. De repente a obra se parecia como uma casa de verdade que se levantava no meio das estacas de madeira. Ninguém está trabalhando hoje, Lindy percebeu. Elas deram alguns passos na direção da casa nova. Quem você acha que vai morar aqui? Chris perguntou. Talvez um garoto bonito da nossa idade. Talvez 2 gêmeos lindos da nossa idade. Eca! Lindy fez uma cara de nojo. Gêmeos? Como você é boba. Não acredito que nós somos da mesma família. Pode que Lindy é sapatona, hein? Chris estava acostumada com as ironias de Lindy. As duas meninas gostavam de ser gêmeas, mas ao mesmo tempo detestavam
detestavam essa situação, pelo fato de dividirem quase tudo. A aparência, as roupas, o quarto. Elas eram mais próximas do que irmãs costumavam ser, mas por serem tão parecidas, elas também conseguiam irritar uma outra grande parte do tempo. Não tem ninguém aqui. Vamos dar uma olhada na casa nova, Lindy sugeriu. Chris a seguiu pelo quintal. Um esquilo as observava desconfiado do meio de um tronco largo de uma árvore. Elas atravessam por uma abertura nos arbustos que dividiam os dois quintais. Em seguida passaram por cima da pilha de madeira e do monte de terra e subiram pela entrada do concreto. Uma lona de plástico tinha sido pregada na abertura da frente, onde mais tarde seria colocada a porta. Chris levantou uma das pontas e elas entraram na casa. Gente, essas meninas futriqueiras, vai pegar um escorpião no pé, elas vão ver só. Lá dentro estava escuro e frio, e um cheiro de madeira nova enchia o ar. As paredes de gesso tinham sido levantadas, mas ainda não tinham sido pintadas. Cuidado, Lindy avisou. Pregos, ela disse apontando para os pregos grandes espalhados no chão. Se você pisar num deles, vai pegar tétano e morrer. Ai, que horror. Pior que é verdade. Bem que você gostaria, Chris respondeu. Não quero que você morra, Lindy afirmou. Só que tenha tétano, ela completou rindo. Ai, pra que inimigo ter uma irmã dessa, né? Chris devolveu sarcástica. Aqui deve ser a sala, ela disse andando com cuidado pelo aposento até a lareira da parede dos fundos. Olha que teto alto, Lindy mostrou, olhando para as vigas aparentes e escuras acima de sua cabeça. Legal. Esta sala é maior que a nossa, Chris comentou, espiando para fora da grande janela que dava para a rua. Que cheiro bom, Lindy disse respirando fundo. Toda essa serragem tem cheiro de pinho. As duas atravessaram o corredor e exploraram a cozinha. Aqueles fios estão ligados? Chris perguntou, apontando um emaranhado de fios elétricos pretos pendurados da viga do teto. Por que não põe a mão e descobre? Lindy sugeriu. Primeiro você, Chris devolveu. A cozinha não é muito grande, Lindy constatou, inclinando-se para espiar nos espaços onde seriam colocados os armários. Ela se levantou e ia sugerir que fossem para o andar de cima quando ouviu algum barulho. O que foi isso? Ela perguntou com os olhos arregalados. Tem alguém aqui? Chris ficou parado no meio da cozinha. As duas prestaram atenção. Silêncio. Então, as duas ouviram passos rápidos e baixos perto delas, dentro da casa. Vamos, Lindy sussurrou. Chris já estava se agachando por baixo do plástico e ainda pela abertura da porta. Ela pulou da rampa de concreto e começou a correr para o quintal da casa dela. Lindy parou no final da entrada e se virou para olhar a casa nova. Ei, olhe, ela chamou. Um esquilo saiu voando de uma janela lateral. Ele aterrissou num monte de terra com as 4 patas e foi até a árvore no quintal dos Powells. Era só um esquilo bobo. Lindy riu. Chris parou perto dos arbustos baixos. Tem certeza? Ela hesitou e observou as janelas da casa nova. Um esquilo não faz tanto barulho. Quando ela se virou, viu, surpresa, que Lindy tinha desaparecido. Ei, aonde você foi? Estou aqui, Lindy avisou. Estou vendo uma coisa. Demorou um pouco para que Chris achasse a irmã. Lindy estava meio escondida atrás de uma grande caçamba de entulhos no fundo do quintal. Chris protegeu os olhos do sol para enxergar melhor. Lindy estava inclinada ao lado da caçamba e parecia estar mexendo o entulho. O que tem aí? Chris perguntou. Lindy estava jogando as coisas para todos os lados e parecia não escutar a irmã. O que é? Chris insistiu, dando alguns passos hesitantes até a caçamba. Lindy ainda não respondeu. Então, devagar, ela tirou alguma coisa da caçamba e começou a levantá-la. Os braços e pernas estavam pendurados, moles. Chris viu uma cabeça coberta de cabelos castanhos. Uma cabeça, braços e pernas. Ah, não! Chris gritou horrorizada, levantando as mãos até o rosto. E este é o fim do primeiro capítulo. O que vocês acharam? Eu vou resumir aqui o primeiro capítulo pra vocês. Chris e Lindy são irmãs gêmeas, que ao mesmo tempo que elas gostam, elas não gostam de ser gêmeas. Elas ficavam brigando muito, então a mãe delas mandou elas irem
boneco lá fora. Aí elas foram na obra do vizinho, fizeram uma elfutricagem lá. E aí elas escutam um barulho dentro da obra. Um barulho dentro da obra. E ficam curiosas pra entender o que tá acontecendo. Aí elas fogem com medo. E aí Lindy vê alguma coisa dentro da caçamba e vai fuxicar. Aí na hora que ela puxa pernas e braços e cabeça, e Cris fica horrorizada. Pelo que eu me lembre, e o que parece ser, meu amor, Lindy achou o boneco, que é esse boneco aqui, ó, o Slap. Caso você tenha visto o filme, aqui a história é bem diferente da história da série original, porque primeiro vieram os livros, aí depois vieram a série, que é Goosebumps. E aí na série elas não são gêmeas, tem uma irmã mais nova, a irmã mais velha, o irmão, o pai e a mãe. E aí ela, se eu não me engano, o pai compra pra menina, porque eles fazem tipo uma reunião todos os fins de semana eles fazem uma reunião pra mostrar as coisas deles, talentos e tal, dentro da família mesmo. E aí a menina, ela faz ventriloquismo. E aí um boneco dela quebra, se eu não me engano, pelo que eu me lembre. E aí no que ele quebra, o pai compra outro pra ela numa loja de antiguidades, que é o Slap, que é esse boneco aqui, que ele é do mal. E aí ele tem uma carta, que é um feitiço que quando você fala, ele ganha vida. Que eu lembro até hoje. É Okama, não lembro mais, mas é alguma coisa assim, Okana, Kahano, Karo, alguma coisa assim que você vai lendo. E aí você lê e ele ganha vida. E aí ele sai fazendo um inferno na sua vida. Então assim, gente, a série é bem diferente do livro e o filme também, mas vale a pena assistir e ler todos. Então se vocês quiserem que eu continue lendo os próximos capítulos, vocês comentem aqui, que eu vou tentar ler 2 ou 3 capítulos por vídeo pra ficar mais rápido, porque são 25 capítulos, a não ser que vocês queiram 25 vídeos em ASMR. Mas é isso, se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem atentos aos próximos ASMRs que eu estou tentando postar bastante aqui pra vocês, e estou conseguindo, e que vai se manter assim, tá, meus amores? Vai se manter aqui assim, sim, é isso. Oi, meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Raul Menezes aqui, e hoje eu vim ler um livro com vocês, uma historinha de terror pra vocês dormirem, e eu espero que vocês gostem. Eu sou muito fã dos livros Goosebumps do R.L. Stine, eu tenho vários aqui, e um dos que eu mais gosto é esse aqui, O Mistério do Boneco, que é um livro que conta a história do Slap. Se você nunca assistiu o filme, eu aconselho vocês assistirem, digo muito, os filmes, né? Tem os filmes, tem a série nova, mas tem a série antiga também, que eu adoro aqueles episódios com uma vibe mais antiga, sabe? Que conta a história dos livros. Cada episódio da série antiga é um livro diferente. O filme, ele junta todos os livros em 2 filmes, né? Ele junta todos os livros. A nova série é meio que isso também, junta todos os livros. Eu particularmente sou muito fã da série antiga. Eu sou muito fã do R.L. Stine, que ele tem uma série também, que inclusive tem na Prime Video, se eu não me engano, que chama The Alton Hour. É muito boa. Tem o episódio da Lily Day, que é uma boneca que ela aparece com você. Tem o episódio da Maria Sangrenta. Gente, enfim, o R.L. Stine é muito bom com histórias de terror. E esse foi o primeiro livro que eu tive da saga Goosebumps. E aí, além do Goosebumps, tem outras séries de livros do Goosebumps, por exemplo, Goosebumps Castelo dos Horrores, que eu também tenho, que eu adoro muito, mas eu escolhi esse porque eu gosto muito. E aí eu vou ler ele em ASMR pra vocês, vou ler alguns capítulos, se vocês gostarem eu retorno aqui pra continuar a leitura dele. Deixa eu fazer a capa do vídeo da ASMR aqui pra vocês. Enfim,
vamos começar. O mistério do boneco. Gente, eu não sou muito bom pra ler, tá? Começa aí. Eu não sou muito bom pra ler, principalmente pra ler pros outros. Então eu vou ler da minha maneira e vocês aproveitem. Capítulo 1. Chris Powell lutava para chamar a atenção da sua irmã gêmea, Lindy Powell Lago. Pera aí que eu acho que isso aqui não é. Já é o livro. Eu não lembro, gente. Tem muito tempo que eu li. Eu li em 2020 esse livro. Chris Powell lutava para chamar a atenção da irmã gêmea, Lindy Powell. Largou o livro que estava lendo para ver qual era o problema. Em vez do rosto bonito da irmã, Lindy viu uma bola redonda e cor-de-rosa quase do tamanho da cabeça de Chris. Que bola legal! Lindy elogiou sem muito entusiasmo, com um movimento repetindo. Ela cutucou, repetindo, repentino. Com um movimento repentino, ela cutucou a bola e a estourou. Ei! Chris gritou quando a bola de chiclete rosa explodiu e gritou na sua bochecha e no queijo. Peguei você, Lindy riu. Furiosa, Chris agarrou o livro da irmã e o fechou. Opa, você se perdeu! Ela exclamou. Ela sabia que a irmã detestava perder o parágrafo que estava lendo. De cara feia, Lindy pegou o livro de volta enquanto Chris tentava tirar o chiclete do rosto. Essa foi a maior bola que eu já fiz, ela disse zangada sem conseguir se livrar do chiclete no queixo. Já fiz bolas maiores que essa, Lindy provocou com ar superior. Não acredito no que estou vendo, a mãe murmurou, entrando no quarto para deixar uma pilha de roupas dobradas com capricho nos pés na cama de Chris. Vocês competem até por causa de bolas de chiclete. Não estamos competindo, Lindy resmungou. Ela jogou o rabo de cavalo para trás e recomeçou a ler o livro. As duas meninas tinham cabelos lisos e loiros, mas Lindy usava o dela comprido e costumava prendê-lo atrás ou do lado da cabeça num rabo de cavalo, e Chris usava o dela bem curto. Esse era um jeito para que as pessoas pudessem diferenciar as gêmeas, pois nos outros detalhes elas eram quase idênticas. Gente, então, eu tô lembrando aos poucos a história. A Chris e a Lindy são irmãs gêmeas. E aí vai acontecer um babado que uma delas gosta de ventríloco e ela vai encontrar o boneco. Vamos lá. As duas tinham testas largas e arredondadas, olhos azuis e covinhas no rosto quando riam. As duas coravam com facilidade e círculos grandes e rosados se formavam nas bochechas claras. Elas eram bem branquelas. As duas achavam o nariz um pouco largo e queriam ser mais altas. A melhor amiga de Lindy, Alice, era quase 7 centímetros mais alta. Apesar de nem ter completado 12 anos, conseguiu tirar tudo. Chris perguntou, esfregando o queixo vermelho e grudento. Ainda não, Lindy avisou olhando para cima. Tem chiclete no seu cabelo. Ah, que legal, Chris resmungou. Ela procurou nos cabelos, mas não achou nenhum pedaço de chiclete. Peguei você outra vez, Lindy disse rindo. É fácil demais enganar você. Chris soltou um grunhido furioso. Por que você é sempre tão ruim comigo? Eu? Ruim? Lindy olhou para cima com um jeito inocente. Eu sou um anjo. Pode perguntar para todo mundo. Irritada, Chris se virou para a mãe que guardava meias em uma das gavetas da cômoda. Mãe, quando eu vou ter um quarto só meu? No dia de São Nunca, a mãe respondeu rindo. Você sempre fala isso, Chris reclamou. Você sabe que não temos espaço sobrando, Chris. Ela se virou para a janela do quarto, o sol passava pelas cortinas transparentes. Está um dia lindo. O que vocês duas estão fazendo aqui dentro? Mãe, não somos mais criancinhas, Lindy respondeu impaciente. Temos 12 anos, somos grandes demais para sair e brincar lá fora. Ai, amiga de manga, eu com 19 quero sair lá fora para brincar, pelo amor de Deus. Conseguiu tirar tudo? Chris perguntou, ainda raspando pedaços de chiclete cor-de-rosa do queijo. Nossa, mas até agora essa menina tá com chiclete no queijo. Deixe assim, vai melhorar a sua pele, Lindy provocou. Eu gostaria que vocês duas fossem mais legais uma com a outra. A mãe delas comentou com um suspiro. De repente elas ouviram latidos agudos que vinham do andar de baixo. Por que o parque está tão agitado? A mãe das meninas perguntou. O cachorrinho preto estava sempre latindo por algum motivo. Por que vocês não levam um parque para passear? Não estou com vontade, Lindy resmungou com o nariz enfiado no livro.
E aquelas bicicletas novas e lindas que vocês ganharam de aniversário? A mãe perguntou, com as mãos nos quadris. As bicicletas sem as quais vocês simplesmente não conseguiam viver. Sabem, aquelas que estão guardadas na garagem desde que chegaram. Tá bom. Não precisa ser sarcástica, mãe. Lindy falou, fechando o livro. Ela se levantou, se espreguiçou e jogou o livro na cama. Você quer? Chris perguntou a Lindy. Se eu quero o quê? Andar de bicicleta. Nós podíamos ir até o playground e ver se tem alguém lá da escola. Você só quer ver se o Rob está lá, Lindy disse fazendo uma careta. E daí? Chris respondeu com o olho vermelho. Vamos, meninas, vamos tomar um pouco de ar puro, a mãe insistiu. Até mais tarde, eu vou ao supermercado. Chris espiou no espelho da penteadeira. Ela tinha conseguido tirar quase todo o chiclete. Então ajeitou os cabelos curtos para trás com as duas mãos. Vamos sair, ela disse. A última que chegar é a mulher do padre. E disparou para a porta, vencendo a irmã por meio passo. Quando as irmãs saíram correndo pela porta dos fundos, seguidas pelo agito de Bark, o sol da tarde estava no alto do céu azul, sem nuvens. O ar estava parado e seco e parecia mais um dia de verão que de primavera. As duas meninas usavam shorts e camisetas sem manga. Lindy abaixou-se para abrir a porta da garagem e então parou. Alguma coisa na casa do vizinho a chamou a atenção. O que será? Olha, eles levantaram as paredes, ela disse a Chris apontando para o outro lado do quintal. Ai, isso aqui eu lembro que eu acho que os vizinhos estavam fazendo uma obra. Quer ver? É impressionante como essa casa nova está ficando pronta depressa, Chris comentou acompanhando o olhar da irmã. Tá vendo, gente? Eu lembro. Os pedreiros tinham derrubado a casa antiga durante o inverno. A nova fundação de concreto tinha sido colocada em março. Lindy e Chris tinham andado em cima dela quando os operários não estavam lá, tentando descobrir onde ficariam os quartos. E agora as paredes tinham sido construídas. De repente a obra se parecia como uma casa de verdade que se levantava no meio das estacas de madeira. Ninguém está trabalhando hoje, Lindy percebeu. Elas deram alguns passos na direção da casa nova. Quem você acha que vai morar aqui? Chris perguntou. Talvez um garoto bonito da nossa idade. Talvez dois gêmeos lindos da nossa idade. Eca! Lindy fez uma cara de nojo. Gêmeos? Como você é boba. Não acredito que nós somos da mesma família. Pode que Lindy é sapatona, hein? Chris estava acostumada com as ironias de Lindy. As duas meninas gostavam de ser gêmeas, mas ao mesmo tempo detestavam essa situação. Pelo fato de dividirem quase tudo. A aparência, as roupas, o quarto. Elas eram mais próximas do que irmãs costumavam ser. Mas, por serem tão parecidas, elas também conseguiam irritar uma outra grande parte do tempo. Não tem ninguém aqui. Vamos dar uma olhada na casa nova, Lindy sugeriu. Chris a seguiu pelo quintal. Um esquilo as observava desconfiado do meio de um tronco largo de uma árvore. Elas atravessam por uma abertura nos arbustos que dividiam os dois quintais. Em seguida passaram por cima da pilha de madeira e do monte de terra e subiram pela entrada do concreto. Uma lona de plástico tinha sido pregada na abertura da frente, onde mais tarde seria colocada a porta. Chris levantou uma das pontas e elas entraram na casa. Gente, essas meninas frutriqueiras, vai pegar um escorpião no pé, elas vão ver só. Lá dentro estava escuro e frio, e um cheiro de madeira nova enchia o ar. As paredes de gesso tinham sido levantadas, mas ainda não tinham sido pintadas. Cuidado, Lindy avisou. Pregos, ela disse apontando para os pregos grandes espalhados no chão. Se você pisar num deles, vai pegar tétano e morrer. Pior que é verdade. Bem que você gostaria, Chris respondeu. Não quero que você morra, Lindy afirmou. Só que tem a tétano, ela completou rindo. Ai, pra que inimigo ter uma irmã dessa, né? Chris devolveu sarcástica. Aqui deve ser a sala, ela disse andando com cuidado pelo aposento até a lareira da parede dos fundos. Olha que teto alto, Lindy mostrou, olhando para as vigas aparentes e escuras acima de sua cabeça. Legal. Esta sala é maior que a nossa, Chris comentou, espiando para fora da grande janela que dava para a rua. Que cheiro bom, Lindy disse respirando fundo. Toda essa serragem tem cheiro de pinho. As duas atravessaram o corredor e exploraram a cozinha. Aqueles fios estão ligados? Chris perguntou apontando um emaranhado de fios elétricos pretos pendurados da viga do teto.
menina põe a mão e descobre, Lindy sugeriu. Primeiro você, Chris devolveu. A cozinha não é muito grande. Lindy constatou, inclinando-se para espiar nos espaços onde seriam colocados os armários. Ela se levantou e ia sugerir que fosse para o andar de cima quando ouviu algum barulho. O que foi isso? Ela perguntou com os olhos arregalados. Tem alguém aqui? Chris ficou parado no meio da cozinha. As duas prestaram atenção. Silêncio. Então, as duas ouviram passos rápidos e baixos perto delas, dentro da casa. Vamos, Lindy sussurrou. Chris já estava se agachando por baixo do plástico e ainda pela abertura da porta. Ela pulou da rampa de concreto e começou a correr para o quintal da casa dela. Lindy parou no final da entrada e se virou para olhar a casa nova. Ei, olhe, ela chamou. Um esquilo saiu voando de uma janela lateral. Ele aterrissou num monte de terra com as 4 patas e foi até a árvore no quintal dos Powells. Era só um esquilo bobo. Lindy riu. Chris parou perto dos arbustos baixos. Tem certeza? Ela hesitou e observou as janelas da casa nova. Um esquilo não faz tanto barulho. Quando ela se virou, viu, surpresa, que Lindy tinha desaparecido. Ei, aonde você foi? Estou aqui, Lindy avisou. Estou vendo uma coisa. Demorou um pouco para que Chris achasse a irmã. Lindy estava meio escondida atrás de uma grande caçamba de entulhos no fundo do quintal. Chris protegeu os olhos do sol para enxergar melhor. Lindy estava inclinada ao lado da caçamba e parecia estar mexendo o entulho. O que tem aí? Chris perguntou. Lindy estava jogando as coisas para todos os lados e parecia não escutar a irmã. O que é? Chris insistiu, dando alguns passos hesitantes até a caçamba. Lindy ainda não respondeu. Então, devagar, ela tirou alguma coisa da caçamba e começou a levantá-la. Os braços e pernas estavam pendurados, moles. Chris viu uma cabeça coberta de cabelos castanhos. Uma cabeça, braços e pernas. Ah, não! Chris gritou horrorizada, levantando as mãos até o rosto. E este é o fim do primeiro capítulo. O que vocês acharam? Eu vou resumir aqui o primeiro capítulo para vocês. Chris e Lindy são irmãs gêmeas, que ao mesmo tempo que elas não gostam de ser gêmeas. Elas ficavam brigando muito, então a mãe delas mandou elas irem brincar um pouco lá fora. Aí elas foram na obra do vizinho, fizeram uma elfutricagem lá. E aí elas escutam um barulho dentro da obra. Um barulho dentro da obra e ficam curiosas para entender o que está acontecendo. Aí elas fogem com medo. E aí Lindy vê alguma coisa dentro da caçamba e vai fuxicar. Aí na hora que ela puxa pernas e braços e cabeça, e Chris fica horrorizada. Pelo que eu me lembre e o que parece ser, meu amor, Lindy achou o boneco, que é esse boneco aqui, ó, o Slap. Caso você tenha visto o filme, aqui a história é bem diferente da história da série original, porque primeiro vieram os livros, aí depois vieram a série, que é Goosebumps. E aí na série elas não são gêmeas, tem uma irmã mais nova, a irmã mais velha, o irmão, o pai e a mãe. E aí ela, se eu não me engano, o pai compra pra menina, porque eles fazem tipo uma reunião todos os fins de semana. Eles fazem uma reunião pra mostrar as coisas deles, talentos e tal, dentro da família mesmo. E aí a menina, ela faz ventriloquismo. E aí um boneco dela quebra, se eu não me engano, pelo que eu me lembro. E aí no que ele quebra, o pai compra outro pra ela numa loja de antiguidades, que é o Slap, que é esse boneco aqui, que ele é do mal. E aí ele tem uma carta, que é um feitiço que quando você fala, ele ganha vida. Que eu lembro até hoje. É Okama, não lembro mais, mas é alguma coisa assim, Okana, Kahano, Karo, alguma coisa assim que você vai lendo. E aí você lê e ele ganha vida. E aí ele sai fazendo um inferno na sua vida. Então assim, gente, a série é bem diferente do livro e o filme também, mas vale a pena assistir e ler todos. Então
Se vocês quiserem que eu continue lendo os próximos capítulos, vocês comentem aqui, que eu vou tentar ler 2 ou 3 capítulos por vídeo pra ficar mais rápido, porque são 25 capítulos, a não ser que vocês queiram 25 vídeos em ASMR. Mas é isso. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e fiquem atentos aos próximos ASMRs que eu estou tentando postar bastante aqui pra vocês, e estou conseguindo, e que vai se manter assim. Tá, meus amores, vai se manter aqui assim.